Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler do versículo 3 em diante. Evangelho de João 8, do versículo 3 em diante. Diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque jamais insistiram na pergunta. E ele se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Amém. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a Tua palavra. A Tua palavra tem o poder para nos admoestar, nos exortar, Senhor. Pai, então, em nome de Jesus, Senhor, trabalha nos nossos corações para que não haja nenhuma distorção, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, que não seja eu a falar com as minhas opiniões humanas, mas seja o Teu Espírito, através da minha vida, a falar aos nossos corações, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Que esta palavra traga em nós, Pai, transformação, mudança de atitude, mudança de pensamentos, ó Deus, que ela venha realmente dar frutos, Pai, nas nossas vidas, ó Deus, e nos transformar, Pai, cada vez mais ao caráter de Cristo, ó Deus. Muito obrigado por mais esta oportunidade, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado nesta noite, aqui neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em alguns casos na nossa Bíblia, nossos evangelhos, vemos Jesus falar por parábolas, né? Então ele narra, ele traz fatos, ele traz alguns comentários, algumas histórias para ensinar, né? Para trazer para nós ensinamentos. Então ele fala por parábolas, né? Ele traz exemplos para nos levar à meditação da palavra, ao ensinamento. Só que neste caso aqui é diferente. Nesse caso, com a mulher que foi pega em adultério, não é uma narrativa baseada numa parábola. Esse aqui é um fato verídico, isso realmente aconteceu. Jesus viveu esta situação, né? Então, na época, os fariseus, né, os religiosos, eles queriam, de alguma maneira, criar uma situação para trazer uma situação de constrangimento para Jesus, de colocar Jesus numa cilada, numa armadilha. Eles sabiam o que a lei judaica ordenava, eles conheciam a lei.
Eles sabiam o que deveria ser feito quando uma pessoa, quando um casal fosse pego em adultério. Eles sabiam qual era a atitude que eles sabiam, né? No caso dos fariseus, eles sabiam como eles tinham que agir. Mas para colocar Jesus numa cilada, colocar ele numa situação, eles resolveram trazer a mulher até Jesus. Para ver qual era a opinião dele, para ver como que ele lidaria com a situação, qual é a resposta, qual é a atitude que ele iria tomar em relação àquela mulher que havia sido pega no ato do adultério, né? Então, a maneira como ele lidou com aqueles que lhe trouxeram a mulher apanhada em adultério, para tentar, os escribas e fariseus eles não somente queriam ouvir pessoalmente a Cristo, mas também perturbavam. Então, o que acontece? Quando Jesus se posicionava num determinado local, quando ele estava fazendo um discurso, quando ele estava trazendo algum tipo de ensinamento, quando ele estava pregando a palavra de Deus, a multidão se reunia, as pessoas vinham até ele para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir a palavra de Deus, né? E aquilo incomodava tanto os escribas como os fariseus. Então, toda vez que Jesus se reunia, eles vinham com o propósito de perturbar. A ideia deles era de perturbar o que Jesus estava fazendo. Era isso que eles desejavam, né? Então, no caso que os escribas e fariseus, então, quando eles trouxeram, eles propuseram que contribuiria para iniciar uma discussão. Eles queriam, né, criar uma discussão com Jesus para ver se naquele momento em que eles estavam, porque como eles eram conhecedores da lei, né, como eles eram religiosos, né, cumpriam a lei de Moisés à risca, eles queriam ver se em algum momento eles conseguiam pôr Jesus numa cilada, ver se Jesus caía em contradição a respeito daquilo que eles criam, que era as leis de Moisés, né? Então, eles levam a prisioneira a um tribunal. O correto era isso, né? Cada vez que eles pegavam uma pessoa infringindo as leis de Moisés, essas pessoas tinham que ser julgadas pelos juízes. Então, essas pessoas, na época, os juízes da lei, né? Da época, então essas pessoas tinham que ser levadas até os juízes para serem julgadas e receber a sentença correta devido ao ato, né, no qual a pessoa erradamente havia cometido. Então, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que aqueles que se comprometem secretamente com o pecado, eles se enganam, né? Os escribas e os fariseus a trazem até Cristo e colocam-a no meio da assembleia como se pretendesse deixá-la completamente ao julgamento de Cristo, estando eles assentados como um juiz num tribunal. Então, o que acontece? Essa primeira frase, aqueles que se comprometem secretamente com o pecado se enganam. Tem pessoas que acham que ela pode fazer o que ela bem entende e que ela nunca vai ser descoberta. Que ela nunca um dia vai ser pega no ato, no exato momento em que ela está infringindo uma lei, né? Hoje em dia, e desde aquela época, desde a época de Jesus, desde o tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, até os dias de hoje, a maioria das pessoas, elas pensam que elas podem fazer as coisas erradas, que elas podem violar a lei, violar as regras, e que elas não vão ser descobertas, né? Que o pecado, então a pessoa que pensa que pecado não é revelado, que cedo ou tarde ele não vem à tona, as pessoas se enganam, né? Foi o caso dessa mulher, não sabe se por mais vezes ela já via, a Bíblia não fala se ela vivia em uma vida de adultério, a Bíblia diz que ela foi pega no ato adulterando, no ato de adultério. Poderia ter sido a primeira vez, nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas eu quero que isso fique bem claro. Então, quando eles levam esta mulher, né, adiante do julgamento de Cristo, eles apresentam uma acusação contra ela. Então, eles se referem, os escribas e os fariseus, eles chamam Jesus de mestre.
Sendo que, se você ler alguns versículos que antecedem o versículo 3, um pouco antes de entrar neste assunto da mulher pega em adultério, Jesus foi chamado pelos próprios que hoje chamam ele de mestre. Há um dia atrás estavam chamando Jesus de enganador. Eles haviam dito que Jesus era um enganador, se dizendo ser o Filho de Deus, que ele tinha poder para perdoar pecados, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. Chamavam Jesus de enganador. E um dia depois, com aquele coração, com aquelas mentes que maquinavam pegar Jesus, de uma certa forma, colocar ele numa cilada, como eu disse, para ele cair em contradição, vem e chama ele de mestre. E isso a Bíblia dá um nome, ela chama de hipocrisia. São hipócritas. O hipócrita é exatamente aquele que finge ser o que ele não é. Então, eles eram hipócritas ao ponto de chamar Jesus de mestre. E eles dizem: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então, aqui, como eles falam, como eu acabei de dizer, né, eles chamam Jesus de mestre, porque tinham chamado um dia atrás ele de enganador, né? Mas, embora os homens possam ser influenciados por tais elogios, aquele que sonda os corações não pode. Porque o que quer dizer isso aqui? Que mesmo que você fique elogiando Jesus, que você agrade a Deus, que você declare palavras com a sua boca de adoração, de louvor, de amor, exalta a glória, a majestade de Deus, você pode enganar a homens, mas aquele que sonda o teu coração, esse você não engana. E esses homens, quando teceram esse elogio, chamando Jesus de mestre, Jesus sabia que eles estavam sendo mentirosos, falsos, hipócritas. Então, aquele que sonda os nossos corações, esse você não pode enganar com elogios. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala alguma coisa para Deus, quando nós fazemos qualquer declaração ao Senhor. Porque se for, Jesus fala que nós não adoramos Ele de coração, nós o adoramos de lábios, As pessoas que adoram Ele de lábios, só da boca para fora, mas dentro do coração não é verdade aquilo que você está declarando. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você sente. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque cada palavra que nós declaramos ao Senhor, os nossos corações estão sendo sondados. Nós não temos como enganar o Senhor. O crime que a prisioneira é acusada é nada menos do que o adultério, como nós já vimos. Que mesmo na era patriarcal, ou seja, na era dos patriarcas, que foi antes de Moisés, era considerado como uma iniquidade a ser punida pelos juízes. Então, depois, se você quiser, você vai lá em Jó 31, versículos de 9 a 11, você vai ver esse relato. Gênesis 38, 24 também fala a respeito que os juízes eram quem julgava as pessoas quando eram pegas, violando a lei, transgredindo, cometendo as suas iniquidades, Então, os fariseus, com a sua acusação vigorosa a esta criminosa, pareciam ter grande zelo contra o pecado. Quanto mais adiante será demonstrado que eles mesmos não estavam livres. Então, aqui nós precisamos se deter um pouco. Na verdade, interiormente, estavam cheios de toda imundícia. E Jesus relata isso lá em Mateus 23, nos versículos 27 e 28. Então, nós temos que observar o que é comum, que aqueles que são indulgentes com seus próprios pecados, sejam severos com os pecados de outras pessoas. Esse texto quer trazer o seguinte ensinamento para nós, que não estamos falando aqui daquela questão não julgueis para que não sejais julgados, não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que quando nós temos a mesma condição, nós não estamos aptos para julgar. Nós não podemos apedrejar, nós não podemos matar, nós não podemos querer o mal, a desgraça, a derrota de uma pessoa
quando nós temos a mesma condição. Se você quer saber exatamente o que é a descrição do pecado, basta olhar para si mesmo, basta olhar para mim, olhar para você, olhar para qualquer outra pessoa, que não precisa haver uma descrição minuciosa, rica em detalhes, sobre o que é pecado. Basta olhar para nós mesmos, nós somos pecadores. Nascemos do pecado. Fomos gerados do pecado, de uma semente corruptível. Temos uma natureza pecaminosa. E é essa natureza pecaminosa que a palavra de Deus vem todos os dias no meu e no seu coração para tentar fazer com que ela morra dentro de nós. Nos ensinar, nos admoestar, nos disciplinar a matarmos a nós mesmos, a matar a nossa carne, mortificando a nossa carne, para que Jesus reine sobre nós. Então, nós somos pecadores. E aqui o que Jesus colocou naquele momento foi essa questão. Que eles estavam ali solicitando que aquela mulher fosse apedrejada até a morte pelo fato dela ter sido pega no ato de adultério. E Jesus não está defendendo em hipótese alguma o erro desta mulher. Ele não está indo contra as leis de Moisés que disse. Se você for olhar em Levíticos, você vai ver que lá está dizendo, deixa eu até pegar a anotação aqui, é Levíticos 20, no versículo 10. Se você quiser ir lá, nós vamos ler. Esse aqui eu acho importante que ele seja lido, para que nós possamos ver o erro que foi cometido aqui em relação a esta mulher. Levíticos capítulo 20, no versículo 10. Que diz assim: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Veja bem o que a palavra está dizendo aí. Tanto ele como a sua cúmplice. Só que aqui no caso, quem é só que foi trazido? Só a mulher. Cadê o homem que estava junto com ela, que foi pego? Porque se ela foi pega no ato, ela não estava adulterando sozinha. Vocês concordam comigo? Havia o sexo oposto. Cadê o homem? Então eles estavam realmente cumprindo a lei? A lei diz que os dois deveriam ser trazidos. Mas neste caso aqui, somente a mulher foi trazida. Então aí já infringiram a lei. Já não estavam cumprindo, né? Então veja bem, e o que Jesus está aqui neste caso questionando, né, é o fato exatamente desse. É exatamente isto. Que que eles estavam desejando a morte e a condenação, querendo cumprir este versículo, este mandamento de Levítico, dizendo que deveriam matar, né? E se você olhar aí, a leitura, ela não está escrito que ela deveria ser apedrejada. A lei não falou que ela tinha que ser apedrejada. A lei diz que ela deveria morrer. Só que não fala de que forma, né? A lei diz que ela deveria morrer. Vamos ver o que está falando Deuteronômio. Deuteronômio 22, capítulo 22, também no versículo 22. Diz assim: se um homem for pego em flagrante, deitado com a mulher de outro, os dois deverão pagar por este delito com pena de morte. O homem e a mulher com quem se deitou. Deste modo extirparás
o mal do meio do teu povo, ó Israel. Falou que tinha que ser apedrejada? Não. Diz que era para ser pagar o delito com a morte. Ok? Então vamos voltar lá no nosso texto. Então, o que Jesus queria que eles observassem é que eles estavam sendo rigorosos demais com a punição, querendo apedrejar ela em praça pública. Né? Quando eles estavam acusando esta mulher, quando eles também eram pecadores na mesma condição. Jesus não fala que eles eram adúlteros, nem acusa o pecado de cada um. Mas Jesus diz que eles eram pecadores como ela. E ser pecador não quer dizer exatamente que comete pecado do adultério. Nós podemos cometer vários tipos de transgressão, vários tipos de pecados. Uns são fornicários, outros são ladrões, outros são mentirosos, outros são enganadores, outros são roubadores, outros são assassinos. Cada um tem um tipo de um pecado grave. Graças a Deus não é o caso de nenhum de nós que estamos aqui nesta noite, mas eu estou falando no contexto, no texto. Né? Jesus não estava acusando o pecado deles, ele somente estava dizendo que eles podiam ser mais misericordiosos com a situação daquela mulher, até mesmo por causa do início, como eu disse, que ninguém sabe se ela vivia numa vida de adultério, ou se era a primeira vez. Então que ela tinha que ter um julgamento justo, dar uma chance, porque é muito contraditório você desejar que uma pessoa morra por um ato que provavelmente você também pode estar praticando. E foi neste caso. Então, aí eles apresentam o estatuto deste caso sobre as quais elas eram acusadas. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, né? Moisés ordenava que elas fossem levadas a morte. Você vê que eles não sabiam nem declarar, nem descrever a lei para Jesus. Se julgavam tão zelosos da lei, não sabiam. Eles dizem assim, ó, na lei Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas, mas nós fomos lá agora, lemos a lei não fala que era para elas serem apedrejadas. A lei fala que eles ordenavam que eles fossem levados à morte, os dois, e não somente um. Né? Então você anotou, está aí Levíticos 20, versículo 10, Deuteronômio 22. Né? Observe que o adultério é um pecado extremamente pecaminoso, pois a rebelião é de uma luxúria vil, não somente contra o mandamento, mas também contra o concerto do nosso Deus. É a violação de uma instituição divina em inocência pela a indulgência de um ou dos mais vis desejos de um homem na sua degeneração. O homem degenerado, ele é muito propício ao adultério. Ele tem muito o desejo carnal físico, contato físico, né? Daquela coisa de ter mais de uma mulher, de hoje estar com uma, de amanhã estar com outra. E mulheres também são assim, mas só homens. Existem mulheres que não se sentem satisfeitas em ter um marido, elas precisam ter um namorado por semana, um ficante por dia, né? Ela precisa provar vários tipos de comportamento masculino. Tem muitas que são assim também. Né? E esse é um dos pecados que mais incomoda, vamos dizer assim, é um dos que mais agride a Deus, a moralidade, a moral, né? A nós que temos Cristo na nossa vida. Mas apesar de que eu vou te dizer uma coisa, viu? Se você realmente, verdadeiramente, você tem Cristo na sua vida, você não vive assim. Se Cristo vive em você, você não vive assim. Você não entra nessa questão da degeneração. Então eles pedem para que Jesus julgue esse caso. E eles dizem, e tu, pois, então o que dizes?
Tu que reivindica ser um mestre, né? Eles começam com ironia com Jesus, eles dizem assim, tu que reivindica ser um mestre vindo de Deus para substituir as leis antigas e promulgando novas? O que tens a dizer neste caso? Se eles tivessem feito esta pergunta com sinceridade, com um desejo e com um humilde desejo de conhecer a mente, no caso, a mente de Cristo, isto teria sido altamente elogiado. Mas eles não estavam sendo humildes. É diferente eu chegar numa pessoa e fazer uma pergunta pelo assunto no qual eu não sei, eu não tenho conhecimento. Então você chega e você fala, olha, dá para você explicar tal situação para mim? Porque eu não entendo, eu não conheço. Como é que funciona? Como é que eu tenho que fazer? Como que você faria se estivesse no meu caso? Isso é ser humilde. Agora, você ter um conhecimento, mesmo que distorcido, e você chegar numa pessoa com ironia, para ouvir o que ela pensa, para ver se ela sabe como você sabe, se ela pensa como você pensa, isso já é ser, né, arrogante, irônico, né, soberbo. Isso é uma coisa que realmente não agrada a Deus, não tem nenhum elogio, não é louvável diante do Senhor, né? Então, aqueles a quem é confiada a administração da justiça devem olhar para Cristo pedindo orientação. Então, toda vez que você for pego numa situação, porque pode acontecer, queridos, Deus pode colocar uma situação como essa diante de nós, na nossa casa, com os nossos familiares, ou na vida de um amigo, na vida de um irmão, que esteja sujeito, que caia numa situação dessa, e que Deus escolha você para ser aquele que vai levantar, aquele que vai estender a mão, aquele que vai ter a palavra do bom conselho, aquele que não vai se crescer num julgamento injusto, mas aquele sim que vai se apoiar na justiça de Cristo, que vai olhar para aquela pessoa como Cristo olhou, que vai fazer aquilo que Cristo ordenou, que é perdoar, que é levantar o caído, que é estender a mão para quem está caído, que é fortalecer o que está fraco, que é mostrar um caminho de vitória para aquele que se sente derrotado. Isso não quer dizer que você está sendo conivente com o pecado. Isso não quer dizer que porque você apoia, ajuda uma pessoa que está numa situação dessa, que você está aprovando a atitude da pessoa. Não, mas nós temos que agir com justiça, com a mente de Cristo, né? Como fala, como Jesus diz lá em Mateus 5,17, quando eles questionaram a Jesus, Jesus fala que ele não veio destruir nem a lei, nem os profetas. Ele veio cumprir toda a lei. Só que na lei dos profetas, na lei de antigamente, na lei de Moisés, era determinado morte. E Jesus veio mostrar ao pecador o arrependimento. A mensagem do Evangelho de Cristo é arrependimento. Então Jesus não veio desejar a morte, decretar morte sobre ninguém. Jesus veio trazer o pecador ao arrependimento para poder salvar. E quando eu me arrependo de uma situação, de um erro que eu cometo, eu entro no caminho da salvação e da vida eterna. Eu me liberto daquela situação, eu me liberto dessa natureza pecaminosa, dessa tendência que eu tenho a fazer o que é errado, a transgredir a lei, a ofender a Deus, a violar a vontade de Deus na minha vida. Então Jesus não veio dizer que esta mulher está certa. Ele veio dizer que há uma oportunidade. Há uma nova chance. Que é de direito darmos uma nova chance. Para quando uma pessoa erra. Ele veio nos ensinar isso. E então, quando ele vai dando sequência e que os fariseus e os escribas perguntam, e tu o que dizes? Foi quando ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vocês, juízes da lei,
escribas, doutores, religiosos, determinaram que ela tem que morrer apedrejada? Que não tá, a lei não diz que era para apedrejar. Mas vocês estão dizendo que é para apedrejar. Então vocês resolveram apedrejá-la? Então, ok. Você que tem uma situação diferente da dela, então vocês que estão aí, que se julgam os doutores e são zelosos quanto à questão do pecado, você não tem pecado? Porque no meio de todos esses personagens, onde havia uma multidão, escribas, fariseus, uma mulher adúltera e Jesus, só havia um ali verdadeiramente que não tinha pecado. Que se resolvesse atacar uma pedra, teria este direito. Jesus. Agora, todos os demais, quem é que tinha uma situação correta diante de Deus que podia atacar a pedra? Independente de ser escriba, doutor da lei, sacerdote, seja lá o que for. Quem poderia fazê-lo? Você pode ser o que você é. Você pode ter a profissão que você quiser. Você pode ter um nível de ensino que você quiser. Primário, segundo, colegial, ensino ginasial, ensino médio, faculdade, universidade. Você pode ter o que você quiser. Mas ter tais coisas não te tira da condição de pecador. Não te tira de cometer erros e transgredir a lei. Não te tira. Então esses tais, porque achavam que tinham tais posição, que a posição se sobrepunha à questão do pecado, e que a posição falava mais alto, então dava condições dele, mesmo sendo pecadores, cometendo os mesmos erros que esta mulher, de desejar a morte dela, apedrejando-a em praça. Veja como que é a questão do ser humano. Então, quem é que pode aqui atirar a primeira pedra? E quando Jesus faz essa declaração, todos se conscientizam. As palavras de Jesus teve uma força muito grande. Emanou um poder muito grande nesta declaração, com tanta sabedoria. Jesus nem levantou os olhos para falar com eles. Ele diz a Escritura que ele escrevia no chão, enquanto todos estavam condenando, julgando, atira, mata, apedreja, faz. E ele continuava ali, escrevendo no chão. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo. Ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo, mas baseado em algumas declarações do Velho Testamento, né, que diz que Jesus, que com seus dedos, com suas mãos, ele escrevia, né, as transgressões e as iniquidades de Israel. Entende-se que este ato acaba cumprindo-se esta palavra que está lá em Jeremias. Então, mas não se sabe exatamente. Alguns estudiosos deduzem que por causa deste versículo de Jeremias, ele poderia estar se cumprindo ali naquele momento. Então os homens, quando viam ele escrevendo no chão, imaginavam que ele poderia estar escrevendo o pecado de todos que ali estavam, como acusadores, como se pondo como juiz. Você tem esse pecado, você tem esse, você tem aquele, e deduz-se que talvez Jesus pudesse estar, enquanto cada um que falava, Jesus falava, bom, esse que está falando tem tal pecado. E Jesus escrevia com os dedos. Existe essa dedução, que provavelmente poderia ser isso. Não é uma afirmação, ok? Deduz que seja isso por causa de Jeremias. Né? Então, quando Jesus fala, atire a primeira pedra, diz que foram saindo um a um. E começaram saindo pelos mais velhos. E aí eu pergunto, por que os mais velhos? Porque eu acredito que ao devido seu tempo maior de vida, né? Pelo tempo de vivência, eu acredito que eles tiveram um tempo muito maior para cometer pecados. Já havia um tempo muito maior de vida sobre eles, de pecado. Uma vida de pecado. Porque até então,
O sangue de Cristo ainda não tinha sido derramado para purificação e justificação de todo o pecado. E até que a obra da cruz se consumasse, né, o pecado antigamente era feito por expiação. Quando uma pessoa pecava, ela chegava no sacerdote, ela confessava o seu pecado, e aí o que acontecia? Era ser oferecido um novilho, né, um animal em estado perfeito. O sacerdote matava este animal, colhia o seu sangue por aspersão, né, por expiação. Ele jogava o sangue sobre a pessoa, espirrava o sangue sobre a pessoa para que os seus pecados fossem perdoados, né? E hoje mais, graças a Deus, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, hoje, pelo sangue de Jesus, fomos lavados, remidos e justificados de todo o nosso pecado. E glória a Deus por isso, que não precisamos mais este sacrifício, né? Prestar esse sacrifício. Então, os mais velhos vão saindo, depois os mais jovens vão indo depois. Então, eu entendo que esta palavra de Jesus trouxe a eles uma conscientização. Fez com que eles entrassem como que eu posso dizer? Se alinharam com a sua consciência. Naquele exato momento e disseram assim, verdadeiramente. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou escriba, eu sou fariseu, eu sou sacerdote, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou o que for, mas verdadeiramente eu sou pecador, então eu não tenho direito de atirar nenhuma pedra nesta mulher. Né? Então, naquele momento, a consciência deles falou mais alto. E eles foram se afastando. O poder que há nas palavras de Cristo. Uma expressão tão curta, mas tão poderosa, que trouxe tão grande livramento para esta mulher, né? E aqui veja que a palavra não diz o nome dela, mas há quem diga que é Madalena, né? Foi Maria Madalena. Aqui pode ver que João não fala o nome dela, fala mulher, mas há quem diga que é Maria Madalena, né? E aí, passado toda esta situação, né, Jesus levanta a cabeça e olha ao redor, e aquela multidão toda se dispersou, não havia mais ninguém. E no momento Jesus olha para ela e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Veja o que é a condição do pecado no ser humano. De uma multidão não sobrou ninguém a não ser a acusada. E ela fez assim, foram todos embora, sim. E Jesus disse assim, eles não te condenaram? Ela disse, não, Senhor. E ele disse, nem eu. Só que ele deu uma ordem para ela. Ele disse, vá, mas não peque mais. E é o que eu acabei de falar. Nós temos que dar o direito das pessoas se consertarem dos seus erros. Desde que não seja um vício na vida da pessoa. A pessoa cair num momento por causa de uma fraqueza, num momento, é uma coisa. A pessoa permanecer no erro é outra. Não podemos confundir a situação. Você caiu, você está sujeito. Se permanecer no erro, aí já é falta de vergonha. Aí não tem como ficar adulando, nem defendendo, nem se opondo aos seus acusadores e nem querendo tomar a frente, porque já virou um ato de desequilíbrio, realmente de falta de pudor, de decência, de moralidade. Então Jesus disse, não peques mais. E eu acredito que assim como ele disse, assim como houve poder nesta palavra, quando ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que fez com que todos entrassem nas suas consciências e vissem quem eles eram, e abandonaram a acusação e foram embora, e assim como tinha poder nesta frase, eu também acredito que este mesmo poder estava na frase, não
peques mais, porque diz que ela se conserta, né? A pessoa se conserta quando ouve isso de Deus. Quando Deus fala no teu coração, olha, eu te perdoo, não peque mais. A consciência desta mulher também deve ter se harmonizado, deve ter entendido o que Deus estava falando, o que o Filho de Deus estava dizendo para ela naquela hora. E aquela palavra libertou aquela mulher de cair novamente numa situação errada. E glória a Deus pelo poder da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar agora rapidamente. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esta palavra tão bendita, Pai. Santa palavra, Pai, que traz aos nossos corações o que verdadeiramente Cristo veio nos ensinar. O perdão, Pai. De darmos a chance das pessoas se reconciliarem, de sermos apoio, de sermos amigos no momento da adversidade, da dificuldade, Pai. De não sermos acusadores, de não cometermos a injustiça, porque pecadores somos também, Senhor. E aquele que tem pecado não pode atirar pedra em quem está em pecado, Senhor. Então, por isso, Pai, eu te dou graça por esta compreensão que o Senhor derrama nos nossos corações, que este ministério, Pai, que cada membro desta igreja, Senhor, passe a viver esta verdade, Senhor, que seja apoio para aqueles que necessitam, que estejam lado a lado, Pai, para aqueles que precisam, Pai, deste conserto, de não de morte, mas de vida, de não da condenação, mas sim de herdar a salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Muito obrigado a Deus, porque o caráter de Cristo está sendo formado em cada um de nós. Eu te dou graças, ó Deus, e não permita, Pai, que esta palavra, Pai, tão linda, tão maravilhosa, que foi entregue aos nossos corações, venha se perder com o tempo, que nós venhamos a esquecer das recomendações de Jesus, do conselho de Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.